Bom dia, irmãos, estimadas visitas. Bom dia. Vejo que estão todos felizes hoje, a nossa igreja está cheia, eu também fico feliz por isso. A mensagem que eu trago esta manhã foi a escolha do meu filhote Josué. Eu já preguei uma vez essa mensagem aqui. Embora não me lembre de tudo, mas tenho algo que me lembre. Vocês já conheceram algum personagem que onde que ele vá é o centro das atenções? Eu não estou a falar do Cristiano Ronaldo, nem do Messi. E essa personagem tem uma característica indescritível, tem uma magnitude que atraía todos, e todos que conviveram com ele ficavam surpreendidos e nunca tinham sentido isso na presença de nenhum homem. Sabem? Quem é que eu estou a falar? Sei que vocês são inteligentes e sabiam quem é que eu me estava a referir. Bom, este homem, ele não tinha nenhuma credencial. No entanto, ele também nunca comandou um exército. Mas ele fez algo extraordinário que nenhum homem fez. Ele dividiu a nossa história no antes e no depois e conseguiu influenciar milhões de pessoas. Ravi Zarathustra, ele estudou as 3 maiores religiões do mundo. E ele chegou a uma conclusão, que todas elas haviam um modo e um procedimento. E ele dizia, não é Zarathustra quem você consulta, é Zarathustra quem você escuta. Não é Buda que o liberta, são as verdades que o instruem. Não é Maomé que o transforma, mas são a beleza do Corão que o lisonjeia. A questão é esta. Muitas pessoas questionam-se acerca da identidade de Jesus. Muitos dizem que Jesus é apenas um homem. Outros dizem que Jesus... E outros dirão que Jesus é um bom professor de moral. E temos homens como estes, e eu quero me referir a um que é o Mahatma Gandhi. Ele admirava a personalidade de Jesus, a sua conduta moral, os seus escritos. Ele ficava impressionado com isso. E temos outro, que é o Thomas Jefferson, que é um ex-presidente dos Estados Unidos da América, que já morreu. Ele também admirava Jesus. Aliás, ele levava o Novo Testamento nos seus braços, orgulhosamente, mas a parte em que Jesus se referia como Deus, ele retirava. A questão agora que nós podemos colocar, por que aqueles que acreditam que Jesus é Deus viam em Jesus? Muitos estudiosos dizem que Jesus reclamava para si atributos que só pertenciam a Deus. Tais como, eu te perdoo. Ou então dizia para os mortos, ergam-se, levantem-se. E num pão, ele dizia simplesmente, transformem-se em milhares de refeições. E isso acontecia no ápice. Ou então Jesus dizia, antes de Abraão ser, eu sou. Há muitas pessoas que afirmam, Jesus nunca disse explicitamente, eu sou Deus. É claro, nunca ouvimos, nem na Bíblia está escrito que Jesus disse explicitamente, eu sou Deus. Eu sou Deus.
Mas também Jesus nunca disse que eu sou um homem. Às vezes, muitas vezes, referir-se como filho do homem. Ele também nunca disse que era um profeta, nem que um professor de moral. Ainda assim, há pessoas que o consideram como um professor de moral. Um conceituado judeu, Joseph Schneider, ele disse o seguinte de Jesus. Jesus produziu a mais bela, pura ética que deixa na sombra as máximas morais dos sábios antigos. E isso é verdade. O Sermão do Monte é considerado até hoje a mais bela, pura ética construída por um homem. Isso foi fabricado por Jesus. E agora nós temos aqui um grande problema. Há muita gente, como Thomas Jefferson e Mahatma Gandhi, consideram Jesus como um bom professor de moral, mas não o consideram como um Deus. Certa vez, não sei se vocês conhecem, Bono, foi-lhe feita uma questão. Se Jesus era um profeta? E ele disse, profeta é improvável. Se Jesus fosse um profeta, ele teria muitas coisas para dizer, como os outros profetas, como Elias, Confúcio, mas Jesus não deixava fazer, Jesus não dava hipótese de nós lhe chamarmos um profeta. Ele está a dizer, eu não sou profeta, eu não sou um professor de moral, eu não sou um homem, eu sou o Deus encarnado vivo. Jesus não nos deu outra hipótese a não ser chamar-nos Filho de Deus, ou Deus vivo. Não havia outra hipótese. Então, a questão agora que nós podemos colocar. Thomas Jefferson diz, olha, eu acredito que Jesus é um bom professor de moral, mas na parte que ele diz que é Deus, eu não acredito nisso. Por isso eu coloco isto de lado. Então, a questão que nós podemos colocar, será que Jesus estaria mentindo? E Thomas Jefferson, no dia da independência dos Estados Unidos, ele voou orgulhosamente e disse o seguinte, que faz parte da Constituição americana. Todos nós somos iguais perante Deus, independentemente da cor, da raça ou do estado social. E esses direitos são inaliáveis. Ou seja, esses direitos que eu possuo, que ele dizia, ninguém os pode tirar nem de mim, nem de nenhum de vocês. Eu não posso transmitir a outra pessoa. São inaliáveis. Não se podem retirar. Mas Thomas Jefferson não explica muito bem porque é que ele não aceitava a divindade de Jesus. Então temos aqui um problema. Ou Jesus é quem diz ser, ou então ele é um mentiroso. Ou se ele não é um mentiroso, para ele não ser Deus, ele tem que ser louco. Em inglês, é chamado o trilema dos 3 L's. Lord, Liar ou Lunatic. Então nós temos aqui duas possibilidades. Ou Jesus é quem diz que é, ou então ele não é Deus, então ele é louco, ou é mentiroso. Vamos pôr por hipótese que Jesus estaria mentindo. Mas o que é óbvio é que mesmo os mais críticos de Jesus raramente o chamavam de mentiroso. Por que é que Jesus estaria a mentir acerca de si mesmo? O que levaria Jesus a mentir acerca da sua personalidade? Vamos pôr por hipótese que Jesus estaria a mentir intencionalmente para nos enganar a todos. Maquiavel, em 1532, escreveu um livro que se intitulava O Pequeno Príncipe. Nesse livro, ele dizia que o poder, a fama, o sucesso, a eficiência estavam acima da fé, da humildade, da lealdade. Ou seja, para Maquiavel não havia nenhum problema em mentir, desde que este fim levasse a um propósito político, ou visava um propósito político. A questão é, Jesus
teria construído um império baseado na mentira e na falsidade para obter poder e sucesso? Se nós olharmos, como é óbvio, os inimigos judeus de Jesus o bombardeavam constantemente com perguntas para ver se ele se contradizia ou se encontrasse um erro. Mas mesmo assim, nesta pressão toda, Jesus dava respostas tão consistentes que não havia um pingo de mentira nas suas respostas. Então, outra questão que nós podemos fazer: por que Jesus tornaria a sua vida uma mentira? Se ele ensinava que o seu pai não aceitava mentiras. Certamente ele não mentiu a favor do seu pai. E também não mentiu em benefício dos seus seguidores, porque todos eles, com exceção de um, foram mártires e nenhum renunciou ao seu Senhor. Agora apenas nos restam duas possibilidades e elas são problemáticas. Jesus teria mentido para obter um benefício, ou então Jesus teria mentido para deixar um legado. Será que Jesus tinha mentido para obter um benefício? É verdade, as pessoas mentem para ter um ganho pessoal. Vêm na mentira um ganho pessoal. Ou seja, a maioria da motivação das pessoas mentirem é porque as pessoas veem na mentira a possibilidade de ter um benefício. Jesus teria mentido acerca da sua identidade para obter um ganho? Qual seria o ganho? É óbvio, o poder. Se Jesus dissesse que era Deus, ele teria imenso poder, ou as pessoas lhe dariam um imenso poder. Isso já acontecia com os reis, com os imperadores. Eles diziam que tinham origem divina. Mas esta afirmação do poder não cola com Jesus, porque Jesus evitava qualquer tentativa de ser colocado no poder. E, aliás, se nós vemos a rede de influência, as pessoas com que Jesus se relacionava, a sua influência era abaixo de zero. Jesus lidava com os marginais, com os leprosos, com as prostitutas. O conjugal de influência era abaixo de zero. E mais, se Jesus procurasse poder, a sua pregação, o seu modo de viver era tudo o contrário ao poder. Jesus não podia buscar o poder. Mas se a motivação de Jesus era procurar o poder, ele tinha evitado a cruz a todo o custo. Mas mesmo assim, meus irmãos, ele não fez isso, porque ele sempre disse aos seus discípulos que a cruz era o seu fim e era a sua missão. Agora a questão é, como é que uma cruz, morrer numa cruz romana, pode dar poder a alguém? Não faz senso nenhum. É verdade que a morte chama a atenção a qualquer coisa. Muitos mártires estão dispostos a morrer por verdade desconhecida. Agora, a questão é, quantos mártires estão dispostos a morrer por mentiras conhecidas? Quantos? E é óbvio, certamente, que todos os ganhos e toda a esperança de Jesus, todos os ganhos pessoais e esperança de Jesus, teriam acabado com a sua morte na cruz. Mas Jesus, até o último suspiro, não largou a mão de afirmar que era Filho de Deus. Para muitos historiadores e muitos estudiosos, isto atesta a divindade de Jesus. Bem, se Jesus não mentiu para obter um benefício, então as pessoas vão dizer, não, Jesus mentiu para deixar um legado. Será mesmo que Jesus mentiu para deixar um legado? Então nós podemos colocar a questão, se as afirmações radicais de Jesus
são para obter um legado, nós temos que explicar isso muito bem. Porque vejam, e que é assombroso, se Jesus tivesse negado que era filho de Deus, ele não teria sido executado na cruz. Mas foi a sua resiliência, a sua luta que o fizeram com que ele fosse pregado na cruz. Eu só agora queria dizer outra coisa. Ainda não disse isso. Jesus sempre disse que eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, esse viverá. A questão é, podemos agora abrir a nossa Bíblia para verificar o que é que Jesus quis dizer com isso. Em Êxodo 3:14. Quem encontrou que possa ler? Isto é só para reforçar a divindade de Jesus. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Jesus, quando Deus se apresentou na sacerdente, Deus referiu-se: ego eimi, eu sou. E é precisamente estas palavras que Jesus estava-se a referir a si mesmo. Jesus estava a dizer explicitamente: eu sou Deus. E é isto que nós aqui estamos a debater hoje. Se Jesus diz isso, que eu sou Deus, e as pessoas dizem que Jesus é mentiroso, e nós já estamos aqui a ver que Jesus não é mentiroso, e agora só nos falta provar se Jesus mentiu para deixar um legado. O que o mais assombroso é, se Jesus mentiu para aumentar a sua reputação e a sua credibilidade, é preciso explicar muito bem como um homem, um pobretanas, vindo de um vilarejo, iria adivinhar que os eventos futuros, a sua mensagem ia ser conhecida por milhões de pessoas. E esta, como ele poderia saber que a sua mensagem iria sobreviver? Se os seus discípulos o abandonaram, Pedro o negou. Não é a melhor maneira de deixar um legado. Agora a questão é esta: é que muitos estudiosos queriam saber sobre a vida de Jesus. Filósofos, historicistas e estudiosos analisaram letra a letra a vida de Jesus para ver se havia uma falha na sua personalidade. E o resultado foi estrondoso. Eles não viram nada, apenas puderam dizer: nunca viram uma personalidade tão pura, tão moral e tão ética, que eles até ficaram assombrados com isso. E eu queria falar de um deles, que é o Filipe Sachs. Ele disse o seguinte: não há evidências, nem na história da Igreja, nem na história secular, que Jesus tenha proferido uma mentira em algum lugar. E ele continuou: em nome da lógica, da verdade e da experiência, como é que um homem depravado, mentiroso e egoísta iria inventar e persistentemente manter um ar e uma personalidade mais pura e mais bela da história? Como é que é possível durante tanto tempo e ainda assim com um ar de realidade e verdade? Meus irmãos, durante a vida toda
É impossível Jesus, se estivesse a mentir, não tivesse uma falha. É impossível humanamente falando. Só é digno de um Deus. Só um Deus é que era possível manter isso. Mas Jesus, ele nunca mentiu. Então, a mentira é tudo o contrário àquilo que Jesus viveu e ensinou enquanto esteve aqui na Terra. Então as pessoas vão dizer o seguinte: oh, calma aí, Gino. Jesus não mentiu, claro, Jesus não mentiu. Nós concordamos contigo. Mas é uma coisa. Jesus estava louco? Será que Jesus estava louco? Em 1532, Albert Schweitzer, ele ganhou o prémio pelas suas ações humanitárias. Ganhou o prémio Nobel da Paz. E ele dizia: não, Jesus não mentiu. Ele não mentiu intencionalmente. Ele pensou que era Deus, foi pensando que era Deus, acreditou tanto e passou a dizer que era Deus. Reparem, meus irmãos, isso não faz senso nenhum. E muitos historiadores disseram, então, por essa ordem de ideia, Jesus também podia dizer que era um ovo cozido ou outra coisa qualquer. Não há senso. Muitos historiadores, muitos críticos de Jesus, muitos filósofos, estudaram novamente a personagem de Jesus para ver se havia irracionalidade na sua personalidade. E eles mais uma vez ficaram assombrados. Nunca viram uma personalidade tão pura e tão racional como a de Jesus. E nós podemos ver isso na Bíblia. Podemos imaginar um quadro. Imaginem comigo uma mulher no chão, Jesus próxima dessa mulher, e ouvia-se um ruído. Havia pessoas com pedras na mão, prontas a tirar, a fazerem um barulho infernal. E Jesus, sempre calmo, sempre com uma personalidade racional. Aquelas pessoas cheias de moral e ética pareciam os donos da verdade. Estavam ali ameaçando aquela mulher. E hoje chamaria-se bullying. Mas Jesus, calmamente, foi olhando um a um. Aquele barulho começou a acalmar. E Jesus começou a escrever. E daqueles homens, um a um, foi-se embora. E Jesus virou-se para a mulher: onde estão aqueles que te acusam, mulher? Já não estão aqui. Então Jesus disse: vai e não peques mais. Temos outra. Podemos ver a racionalidade de Jesus e tudo aquilo que temos vindo a falar. Uns combinaram, estavam todos felizes. É agora, desta vez, que vamos apanhar Jesus. Não há possibilidade. Riam-se já antecipadamente, estavam muito felizes. Levaram uma moeda na mão. Todos contentes. É agora que vamos. E viram Jesus. Jesus, é agora. Devemos pagar impostos ou não? Jesus diz: mostrem-me a moeda. De quem é a cara que está na moeda? César. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus era tão racional. Eu quero citar uma personagem. Embora a sua vida não fosse uma vida pautada na verdade, era um cético. Ele disse isso seguinte de Jesus: quando Platão descreveu o seu homem imaginário que era bom e justo, ele diz que ele estava a descrever justamente a personalidade de Jesus. E ele diz mais: se a obra e morte de Sócrates foram de um filósofo, a morte e vida de Jesus foram de um Deus. Meus irmãos, se Jesus não é mentiroso, não é louco, então ele é Deus. Não há outra hipótese. As pessoas dizem: eu nunca vi Deus. É correto, ninguém viu Deus. Mas Jesus, ninguém pôde apagar da história.
Sabem porquê? Jesus não só está na Bíblia, está escrito em outros livros externos da Bíblia. Por isso ninguém pode apagar. E Bono diz, se Jesus fosse louco, seria o mais louco da terra. E ele diz, eu não acredito nisso. Como é que um louco poderia ter enganado mais de metade da população e estar na história? Para mim isso é impossível. Jesus não tinha nada de louco. Jesus só pode ser Deus. E as pessoas vão dizer, olha, não, Jesus, eu não vi Deus, mas Jesus é Deus. Jesus veio mostrar e veio servir o seu Pai aqui e dizer que Ele era também Deus. E as pessoas não podem dizer que Deus não existe. O problema está aí. Por isso é que as pessoas dizem, não aceitamos Jesus como Deus. Se é apenas um bom professor de moral ou um profeta, dois assim aceitamos. Sabem porquê que as pessoas não aceitam? Porque Jesus responsabiliza-nos. O problema é esse. Jesus diz que um dia há de vir nos julgar. De repente, entre os judeus, aparece um homem. Começa a falar como Deus. Diz que sempre existiu. Diz que perdoa os pecados e diz que vai vir nos julgar um dia. E Jesus disse de uma forma simples, mas foi a coisa mais chocante que um homem podia ter dito. Tomé também estava na dúvida de Jesus. Há hoje muita gente que duvida de Jesus. Disse, somente quando eu ver, quando eu puser o meu dedo aqui, quando eu tocar, é que eu vou acreditar. Meus irmãos, Jesus disse uma profecia, falou de todos nós aqui presentes. Ele diz que nós íamos ser felizes. E disse para Tomé, Tomé, incrédulo tu és, não é? Mas felizes, tu acreditas porque vistes, mas felizes aqueles que não acreditam porque não viram. Nós somos felizes. Somos felizes, irmãos, estamos aqui. E eu só queria terminar dizendo uma coisa que Jesus disse, que eu gosto muito. Jesus diz, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Ainda que alguém morra, viverá. E Jesus também disse uma profecia, que um dia viria e havíamos de ser todos julgados. Mas quem tem um filho no coração, tem a vida. E se vocês são felizes, vamos todos levantar para fazer uma oração. Eu vou terminar. Obrigado, querido Deus, por tu fabricares a nossa fé, Senhor. Obrigado por tudo quanto fizeste por nós, Senhor. Nós não compreendemos totalmente tudo, mas o teu amor, a tua misericórdia, tudo o que fizeste por nós na cruz, Senhor, nós não conseguimos compreender verdadeiramente, mas, Senhor, é tão grande, mas nós estamos gratos por isso, Senhor. Somos felizes por tu criares e fabricares a nossa fé, Senhor. Peço, Senhor, todos aqui presentes, Senhor, que tu possas aumentar a nossa fé e que possamos todos acreditar que tu és o Deus vivo que encarnou e nos visitou aqui nesta terra, Senhor. Que os nossos corações possam sair aqui cheios de ti, Senhor. Que o teu amor e que a tua paz esteja conosco. Eu te rogo tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.